Não seja mais um dominado, seja por mulher ou qualquer outra coisa que queira te dominar, tirar você da sua essência masculina. O que eu mais vejo hoje em dia é que muitas mulheres domam seus namorados ou maridos. Isso acaba tirando eles das suas responsabilidades e também da sua essência masculina. O que podemos entender é que o lado feminino ele tem uma vontade intrínseca e genuína de controlar os homens, mas ao mesmo tempo também de ser dominada pelo homem. E essa vontade também é intrínseca e genuína. Mas quando o homem ele não se leva à dominação da mulher, ela se vê em uma posição de se sentir dominada. E no fundo, toda mulher quer isso. Eu já apresentei aqui no canal a masculinidade frágil e nós vimos que muitas mulheres dizem que querem dominar o homem ou deixam a desejar isso. Isso, na verdade, é uma grande mentira, porque elas repetem discursos feministas e no fundo, elas não querem isso. Elas não querem, por exemplo, que um homem apenas a obedeça ou que um homem não se posicione perante algo. Ela, na verdade, quer um homem que lidere, se posicione e não seja um capacho dela. É por isso que eu já expliquei em um exemplo que quando tu vê um cara de 1,80 de altura, que tinha um porte físico legal, que ele foi abandonado ou traído por determinada mulher, é claro que isso não vamos associar à causa, mas na maioria das vezes isso se relaciona em si, é porque essa mulher ela fez testes de congruência nesse homem e aí esse cara ele podemos dizer que não passou no teste. Esses testes de congruência é para ver se realmente ele é um homem que tem essência masculina, que ele é bom em ser um homem ou se ele é só mais um capacho que vai ser dominado na mão dela, que vai comer na mão dela. Então nós vemos muito disso e ela vai pega e larga esse cara, que seria considerado o alfa, né? A nomenclatura mais ridícula que eu já vi na minha vida. E a gente pode utilizar, por exemplo, o mito de Ulisses, que ao sacar a sua espada contra a tirana da ilha, não se deixou dominar por ela. Já havia contado esse exemplo aqui. Mostrando assim a sua virilidade e também a sua força, que ele não se deixa dominar por qualquer coisinha. E homens não se devem deixar ser dominados por mulher alguma, principalmente por mulheres. Muitas das vezes a dominação feminina ela é entendida partindo da criação por parte das mães. Hoje, por exemplo, nós temos 80, 70% dos meninos sendo criados por mães solteiras. É claro que isso é uma consequência do feminismo. O feminismo trouxe essa grande consequência. E também o grande culpado muitas das vezes disso é que 80% de nossa infância e da nossa jovialidade somos cercados de mulheres. Se um cara ele cresce com uma mãe solteira, ele ele é criado pela mãe até os 7, 6 anos, ele ingressa ali na creche, ele já vai ter contato com mulheres, que na sua grande maioria, 95% das vezes, são mulheres. Sai da creche, vai para o ensino fundamental, mulheres. Você pode pesquisar, é mulheres. Vai para o ensino médio, 87% de professores, mulheres. Ou seja, o contato até os 18 anos de idade dele é só com mulheres. Me diz qual foi a essência masculina que passaram para ele. O cara já teve ausência paterna. Aí ele vai e só fica vivendo com mulher, 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 mulher. O que ele vai aprender? Arquétipos femininos, comportamentos femininos. E a gente vai ver um desses nesse vídeo aqui. E nós não somos colocados em círculos masculinos. Desde já somos ensinados a ter que concordar com tudo que uma mulher diz. Eu me lembro que na creche tinha as professoras e elas não deixavam, por exemplo, um aluno falar. Ou tanto na escola, não deixavam um aluno falar, se posicionar. E se levantasse um pouco de voz para uma mulher, era visto como algo covarde. Como se um homem tivesse que calar sua boca perante uma mulher e simplesmente não ter posição alguma. Você percebe que o problema já começa ali? Ou seja,
Você é ensinado desde pequeno a calar sua boca perante um insulto, perante uma humilhação. Você não pode se posicionar porque é uma mulher que está falando. Ou seja, te ensinam a ser capacho de mulher, ser dominado por uma mulher. Então nós temos que quebrar essa corrente, porque isso nunca fez parte do homem. E nós somos ensinados a ficar calado perante uma digníssima e não se impor de forma alguma. Quem nunca se deparou com um casal, aqueles casal que, por exemplo, o homem diz que lá na casa dele é a mulher que manda, ou se ele não ir pra casa a tal hora, a mulher dele vai brigar com ele, vai bater. Ou seja, esse cara já se deixou se dominar. Aí você pode pensar, Smirnov, mas é porque o cara não quer brigar, discutir com a mulher. Ou seja, o cara tem que ficar calado, não ter posição alguma, só porque ele não quer desagradar a digníssima ali. Respeito é uma coisa, agora desrespeito é outra coisa. Quando nós falamos se posicionar, por exemplo, uma mulher chegar falando alguma coisa que você sabe que não é aquilo, que vai contra os seus princípios, e o cara simplesmente ficar calado. Ou ele aguentar a humilhação, principalmente em frente aos outros. Vai ficar dizendo que manda nele. Mulher não tem que mandar em homem. Essa é a realidade. Quer você concorde ou não. E como eu sempre digo, não tô nem aí se você concorda comigo ou não. Cara, pode até soar engraçado tu ver lá aquele cara de 1,80 de altura, com porte de gorila, dizendo que uma baixinha de 1,60 manda nele. E ele obedece. Tem até um certo louvor no Instagram, você já deve ter se deparado com isso, que é aquele louvor às meninas surtadas. Cara, quem tem que louvar a menina surtada, geralmente eu aconselho a procurar um hospício. Que louvor é esse a mulher surtada? Eu quero uma surtada na minha vida. Eu quero uma que tenha ciúmes. Eu quero uma que pegue uma faca e saia correndo atrás de mim, porque eu não fiz tal coisa. E o pessoal louva isso como se fosse algo feliz. O homem não tem posição alguma, o homem tem que obedecer. O homem tem que ser um cachorrinho que ela chama e ele vem atrás. Que merda é essa? Aonde foi que foi perdido o princípio da dignidade e do respeito? Que nem minha avó dizia, a vergonha se perdeu e se encontrar um cachorro na rua, ele tem mais vergonha do que muita gente. Se tu raiar com ele, ele abaixa a cabeça e sai. Agora não, temos que abaixar a cabeça simplesmente porque uma digníssima tem que dominar o homem, sodomizar o homem. Isso parece certo pra você? Pra mim não parece. Eu não tô nem aí se você concorda ou não. Se você quer ser capacho de mulher, o problema é seu, não meu. E, cara, esses homens, eles foram ensinados por uma sociedade que despreza a força masculina, a liderança masculina, que diz, por exemplo, que não existe masculinidade tóxica, que toda a masculinidade em si é tóxica. Esse é o discurso que, por exemplo, eu já li em posts do Instagram. Em 100% das vezes, mulheres falando. Ou seja, mais uma vez, mulher dando pitaco aonde não foi chamada. No dia que uma mulher colocar 150 de testa no corpo, ela não vai aguentar. Ela, na verdade, não aguenta nem 150, né? Imagina um homem que vive com uma testa de 600, 700 a 800 no corpo. Se esse homem tem uma testa saudável. Imagina como é a vida desse homem. Aí vem uma mulher que não tem nem 30 de testa no corpo, dar pitaco e falar sobre masculinidade. Nunca estudou sobre masculinidade, nunca conviveu com isso dentro do corpo e quer falar sobre masculinidade. Eu já falei e falo de novo, mulher não dá pitaco em masculinidade. Assim como homem não dá pitaco em feminilidade, certo? Então, fomos ensinados a desprezar a força e essa liderança masculina, principalmente dentro de casa, onde a mãe sempre mandava, e muitas das vezes o pai apenas tinha que ficar calado. Eu não sei qual foi o lar que tu nasceu, qual foi a convivência que tu teve com teus pais, mas geralmente quando o homem ele quer uma surtada, uma retardada da cabeça, que vê ciúme em tudo, por exemplo, e quer mandar no homem, quer transformá-lo em um capacho,
Tu vê, por exemplo, isso muito em meninas muito novas, de 16, 17 anos, que tem esse surto coletivo. Porque as mulheres, muitas delas, sempre tiveram tudo aos seus pés. Pais que deram tudo, mães que sempre quiseram proteger, que sempre quiseram cuidar. E por um lado isso não está errado, mas o exagero nos levou a consequências. E essas consequências estamos colhendo. Que é mulheres dando pitaco em tudo, querendo falar sobre tudo. E o grande problema de tudo é que ensinaram muito os homens a como tratar as mulheres. Só que nunca ensinaram as mulheres a como tratar os homens. Alguma vez já ensinaram para uma mulher a como tratar um homem? Não, né? O homem tem que dar casa, tem que prover, tem que proteger, tem que amar, tem que respeitar, tem que vestir o calçado no pé, tem que tratar como uma princesa. E a mulher tem que fazer o quê? Abrir as pernas na cama? Só isso? E o resto? Entende que não há um segmento para a mulher de como tratar um homem, apenas o homem como se deve tratar uma mulher? É aí que mora o grande problema. É aí que começa a dominação, ou seja, só querem domesticar o homem e fazê-lo se sentir dominado por uma mulher. E a mulher vai e domina. Mas entenda que não há problema em, por exemplo, você ouvir a sua esposa ou a sua namorada. Agora, deixar ela subir em você e te fazer de trouxa ou de capacho, igual um cachorro na coleira, é pedir para ser domesticado. Mulher não tem que mandar em homem, certo? Repito e digo, mulher não manda em homem. O homem que se deixa ser mandado por uma mulher, cara, esse já perdeu sua essência masculina há muito tempo. Como eu disse, foi criado por mãe solteira ou foi criado por uma mãe que ficava reclamando do marido toda hora. E aí ele cresce ouvindo essas baboseiras, essas reclamações, e ele se acostuma a ficar calado perante insultos, perante reclamações, perante chantagens. E aí é que acontece o grande problema. Matam a masculinidade do cara lá bem cedo. Bem cedo. O homem, ele pode ouvir sim a sua esposa, mas a última palavra precisa vir dele. Já viu aquele cara que ele é indeciso? A namorada, por exemplo, ela chega pro cara e pergunta: amor, vamos sair, vamos pra algum lugar. Ele não sabe o lugar. Tudo bem, o cara também não é obrigado a saber de todos os lugares, mas cara, ele simplesmente diz, escolhe qualquer coisa ou vamos pra qualquer lugar. Ele não tem uma decisão. E isso acaba, a longo prazo, vai enjoando a mulher. Porque, porra, ela pensa, eu tô com um cara que não tem decisão pra nada. Não tem decisão nem sobre o que quer jantar, o que quer almoçar, o que quer comer. Pra que eu vou estar com esse cara? Eu tenho que decidir tudo, entende? A mulher a longo prazo, ela vai te ver como um cara completamente que não tem decisão alguma. E aí ela começa a domesticar, ela começa a tomar as decisões por você. E quando você menos esperar, você tá obedecendo uma mulher de 1,60 de altura, com 50 quilos. Meus parabéns, você foi domesticado como um cão na coleira, que obedece seu tutor. Cara, um homem que depende toda hora da decisão da sua esposa, mais tarde, com certeza, ele vai perdê-la. Porque uma mulher, ela não quer um homem que toma decisões e nem lidera. Sempre foi da responsabilidade masculina liderar e não ser liderado por mulher. Tanto que nas embaixadas dos países, não é mandado mulher. Porque se mandar mulher, ela causa uma guerra. Que não sei se tu já viu aquelas advogadas mulheres. Eu já tive o desprazer de ver uma situação de uma advogada mulher, ela pega e se posicionar perante vários homens. E eles tiveram que ficar calados, né? Porque pensa, né? O cara fala alguma coisa ali, ele já vai ser processado ou algo assim, porque é uma mulher que está falando, né? Então, geralmente tu vê muito feminismo em advogadas mulheres. Vê muito feminismo. Porque dá um pinguinho de poder ali, pronto, ela já quer fazer uma tempestade no copo d'água, né? Cara, a virilidade do homem deve ser algo que ele deve saber usar. Quando nós fomos ensinados a baixar a cabeça só porque é uma mulher que está falando, já mataram a nossa masculinidade. Isso geralmente acontece, como eu já falei, em escolas, onde grande parte são professoras mulheres. E meninos sem pai, como eu já falei aqui também, são mais propensos a aceitarem tal humilhação. O homem atual aceita qualquer migalha vindo de uma mulher. Se tu abrir, por exemplo, eu não sei se isso aparece no teu feed de Instagram, mas se, por exemplo, tu se deparar com uma mulher de biquíni e tu abrir os comentários, tu vai ver um monte de cara endeusando essa mulher. Se ninguém der
atenção pro palhaço que tá no circo, o palhaço acaba o show rapidinho. Agora, se todo mundo ficar aplaudindo o palhaço e comprando ingresso para ver o show, o palhaço vai crescendo, crescendo, e quando vê, se torna o maior circo de todos. Entende que a plateia são esses caras que ficam aplaudindo essas mulheres? Ficam comprando OnlyFans? Só existe essa merda porque tem alguém pagando. E são os homens que estão pagando. É um grande problema. Precisamos de uma reconstrução cultural gigantesca. E cara, o homem atual ele tá aceitando qualquer migalha que vem de uma mulher. Só porque ela tem um corpo com aparência bonita, ou tem um rostinho bonitinho. E como eu já falei, tem aquele louvor por meninas surtadas nas redes sociais. Cara, isso explica muita coisa. Quando o homem ele se sujeita a esse tipo de humilhação, ele aguenta ouvir baboseira de uma mulher que não ajuda em nada, mas só o faz regredir, cara, esse cara já tá morto e ele nem sabe. É por isso que temos um problema social gigantesco. E eu chuto dizer que só 3% da população masculina entende o que é masculinidade. Chega pra um cara qualquer e pergunta o que é masculinidade, ele não sabe o que é masculinidade. Ele vai te dar uma resposta muito genérica sobre o assunto, ou ele não vai saber responder. Porque eles foram ensinados a ficarem calados e a não se posicionarem. Foram ensinados a aceitar qualquer coisa e foram ensinados a abaixar a cabeça pra mulher. Ou seja, deixar com que ela pise no teu pescoço e te trate feito um cachorro. Geralmente meninos que pedem por uma garota surtada, que vai fazer da vida deles um inferno, foram criados por mães solteiras que viviam falando mal de seus comedores ou mães casadas que ficavam falando mal de seus maridos sobre seus filhos. E como eu já falei, o menino ele se acostuma ao ouvir o lamento da mulher e aí ele se sujeita a qualquer relação com mulher retardada ou feminista. Na verdade, 80% das mulheres hoje são feministas. 60 anos de poeira ideológica sendo colocada na sociedade. Não é da noite pro dia que a gente vai se livrar dessa porcaria. A mulher que ela não passou pelo detox antifeminista, ela acaba repetindo argumentos feministas e também sendo feminista. Mas no quesito do homem não obedecer a mulher ou ouvi-la, é claro que a gente não pode também misturar o cu com as calças, porque na hora de tirar as calças a gente acaba rasgando o cu, né? Um homem, ele tem que sim ouvir a sua mulher, mas não concordar com tudo que ela diz. Se posicionar, o homem tem que ter uma posição. Tem que dizer, amor, assim é melhor, deixa comigo que eu faço. Confia em mim, certo? Não é, não, pode ser assim, não, apenas acenar a cabeça como um cachorro. Entende? E, na verdade, a maioria das mulheres, elas fazem esses testes de congruência com os homens. Elas jogam perguntas ou afirmações para testar se eles vão concordar ou obedecer elas. E no momento que um homem saca a sua espada e demonstra sua virilidade, assim como Ulisses fez, essa mulher entende que esse homem não pode ser domado e nem tampouco submetido a humilhações por parte dela. É aí que a mulher vê que está com um homem realmente masculino, que tem as suas convicções e não aceita qualquer resposta e está pronto para defender aquilo que acredita, doa aonde doer. Não importa se a mulher vai ficar brava com você, vai ficar emburrada, vai virar uma criança, não importa. Na verdade, por favor, não se relacione com uma criança. Eu defendo aqui os relacionamentos entre adultos e não entre crianças. Então, se você é uma criança chorona, não se relacione. Se você é uma criança ferida emocionalmente, não se relacione, certo? E ali a mulher vê que realmente ela tem um homem bom em ser um homem ao seu lado. E aqui entramos só em uma das coisas que tornam um homem bom em ser um homem, que foi o quesito da não obediência, ou saber dizer um não. A masculinidade ela deve ser entendida e contemplada pelos homens e não ignorada por eles. Outra coisa também que me incomoda bastante é que grande parte das mulheres nascem tendo tudo nas mãos, como eu já falei, seja ali por parte do pai ou da mãe, e quando crescem querem repetir esse comportamento em seus relacionamentos. E o mais engraçado é que muitas mulheres querem ensinar homens a como tratá-las, e a sociedade está cheia disso hoje em dia. Mas em nenhum momento é ensinado às mulheres a como tratar os seus namorados ou maridos, nem por parte da mãe ou do pai. No máximo conhecimento bem superficial, onde é ensinada a elas a exigir tudo, mas não oferecer nada em troca. É por isso que muitos homens hoje em dia estão se abstendo das relações. Isso por minha parte é explicável, mas não aplaudida. Eu não concordo com MGTOW ou Red Pill, mas entendo o lado de muitos. Em uma relação entre dois adultos de preferência,
e não 2 crianças com feridas emocionais, deve-se colocar ambas as suas qualidades e virtudes na mesa. Isso é o mínimo que 2 adultos que querem se relacionar devem colocar. E não adianta uma mulher querer um homem de conto de fadas, sendo que a mesma não tem nada para oferecer para ele. Deve-se colocar critérios equivalentes na balança e também um homem deve querer alguém que não esteja no mesmo radar que ele. Por exemplo, um cara querer uma top model de Instagram que posta fotinho de biquíni loira oxigenada. Essa mulher não tá no radar desse cara. E mesmo se tivesse, olha o que ela faz. Ela posta foto para ter validação de outros homens. O que esse cara quer se relacionar com uma mulher dessa? Entende que não tem um sentido? Você precisa encontrar mulheres que estejam no mesmo nível e radar que você. Se você, mas eu tô no nível baixo. Cara, aí não tem o que fazer. Você só vai encontrar merda mesmo, porque se você está no nível baixo, você está no radar de pessoas de nível baixo. Se você está no radar de nível alto, você está no radar de pessoas com nível alto. Porque assim, né, como um avião voa no seu radar conforme a sua potência, você homem também deve fazer o mesmo. E cara, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha entendido a minha mensagem. Não seja dominado por uma mulher, não dê a bunda, não seja capacho e saiba colocar critérios significativos em um relacionamento. Além de só peito e bunda e rosto bonito. E aprenda a ser bom em ser um homem. Até o próximo vídeo.